bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a Igreja Perseguida e o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida, que será dia 31 agora, este domingo, para a gente poder sentar, refletir, relembrar e tentar entender o que acontece em países onde os cristãos são mortos todos os dias. Na linha comigo agora está o Alex Machado. O Alex está direto de São Paulo e ele está lidando com a situação de refugiados da Síria, de grande maioria refugiados religiosos, né, que fugiram de lá por causa de guerras e de perseguições e estão chegando no Brasil. Não sabemos as condições, como podemos ajudar. Alex, tudo bem? Você me ouve? Alex? Oi? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Alex, você pode falar um pouquinho para a gente de em que condição esses refugiados chegam, por quais razões estão vindo ao Brasil e o que as pessoas podem fazer para ajudá-los? Desculpa, não consegui ouvir. Eu vou falar um pouco mais alto porque a gente está com dificuldade na comunicação, mas você pode falar para a gente, Alex, em que condições esses refugiados estão chegando ao Brasil, quais razões que eles estão vindo ao Brasil, por que estão sendo refugiados e como nós podemos ajudá-los? Desculpa, irmão André, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, se a produção puder fazer a pergunta para ele, em off, e aí ele traz para o estúdio, pode ser, produção? E aí, Alex, a produção vai falar com você, nós vamos continuar o debate e assim que ele tiver um pouco de comunicação melhor, que ele está um pouco longe, estamos falando pelo telefone com ele, e ele está, na verdade, te explicar para o pessoal, o Alex é uma pessoa que trabalha com refugiados, a maioria agora da Síria, que está todo mundo fugindo por perseguição política, perseguição social, perseguição também principalmente religiosa. E muitos deles estão vindo para o Brasil porque entendem que aqui existe uma liberdade para adorar a Jesus. E ele vai explicar um pouquinho sobre coisas que acontecem no Brasil também. No primeiro bloco, eu cheguei até a mencionar, a gente falou aqui no intervalo, que no Brasil não tem tanta perseguição. Claro que se a gente for entender, comparar com países, né, onde o Islã ele fecha e não deixa, realmente não existe também a esse extremo. Mas existe no Brasil, ou não? Então, existe. Eu estava no intervalo falando também com o André. Um amigo, irmão, missionário, chamado Luiz Ferreira, e eu posso dizer o nome dele porque é uma pessoa querida minha e ele não vai ficar chateado com isso. Ele está desde os anos 80 buscando alcançar os índios Zoé, que ficam no norte do Brasil e numa área bem remota, próximo a Santarém, no Pará. E eles entraram pela Missão Novas Tribos do Brasil naquela ocasião. Hoje ele não é mais missionário da Missão Novas Tribos do Brasil, mas na época, com uma equipe da Missão Novas Tribos, entraram e começaram a alcançar os índios com o Evangelho, foram expulsos pela FUNAI sob a acusação de que estavam levando doenças aos índios. Isso já era uma perseguição lá nos anos 80. No ano de 1991, eles tiveram que sair da tribo e foram proibidos de voltar. O Luiz, que é esse irmão persistente, crente em Jesus e sabe que Deus o chamou para isso, comprou terras, comprou, legalizou, regulamentou próximo à reserva indígena. Então ele é dono, é proprietário, não é, dessas terras. Então ele, com uma estratégia muito tranquila, proibido de entrar na área indígena e até suas terras. Os índios que amavam ouvi-lo por causa do evangelho, a mensagem que ele levava, vinham até ele. E ele então os evangelizava. Agora o Ministério Público de Santarém lançou uma nota e uma notícia grande na Folha de São Paulo, alguns meses atrás, dizendo que ele está fazendo desses índios escravos, né? E que em troca de benefícios como panelas e facas, algumas coisas, esses índios são obrigados a trabalhar para ele, o que é uma mentira, uma calúnia. Os índios simplesmente vêm por vontade própria até o Luiz e ouvem o Evangelho, são discipulados. Agora, ele está proibido de fazer isso, está sendo perseguido por conta disso, e essa é a perseguição evangélica no Brasil. Corre risco de vida, tem que responder por algo que ele não fez, por uma calúnia de um funcionário da FUNAI, que levou até o Ministério Público de Santarém, e o Ministério Público de Santarém, então, argumentou dessa forma e entrou com uma representação contra ele na Justiça. Isso é um tipo de perseguição. Há perseguições de todos os tipos no Brasil. Então, infelizmente, nós já sofremos e passamos por isso. Como igrejas evangélicas, já passamos por isso nas cidades, né? Os bailes funk podem virar a noite inteira, mas se você fizer uma vigília, há perseguição política contra você. Então, mas já estão matando pessoas? Talvez a gente não saiba, né? Mas elas já estão morrendo, sim, já estão sendo perseguidas, sim. Então, a gente
não pode achar que isso é longe de nós. Está perto, vai chegar o chip do Mondex, né, que vai ser instalado, e a presidente Dilma deu declarações a esse respeito, que ela, junto com outros 20 países do mundo, resolveram aceitar a proposta de implantar um chip na mão direita que vai servir para identificação e para transações financeiras. Isso muito em breve vai acontecer. Isso é profecia bíblica de Apocalipse capítulo 13, já está funcionando em outros países do mundo. Homens grandes e ricos investem nisso, mais de 15 milhões de dólares foram investidos. É do tamanho de um grão de arroz. Ele é implantado exatamente por uma coincidência, né, na mão direita. A Bíblia diz exatamente isso, né? E aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma faculdade chamada Funtec, né, FUMEC, se eu não me engano, desenvolveu algo parecido para custar mais barato. E já custa R$250. O problema é que ele só cabe 144 bytes de informações. Então eles estão desenvolvendo uma forma de que ele aumente a capacidade de armazenamento para que ele sirva para o que a presidente Dilma anunciou que seria o Bem Mais Simples do Brasil, um dos programas do governo dela. Isso é gravado, tem no YouTube à disposição de quem quiser ver. Ela disse que esse trabalho seria implantado pela Justiça Eleitoral e que em breve você poderia ter toda essa documentação toda resumida dentro de informações num chip na mão direita, né? Isso vai gerar perseguição. Quem não o tiver, a Bíblia diz com clareza, não é, que vai passar por perseguição. As pessoas vão morrer e vão viver por conta disso. Vai chegar, está chegando, né? A gente pensa que está longe, está perto. O Brasil está próximo de passar por essas perseguições. Vocês entendem que a igreja brasileira, os crentes do Brasil, tem conhecimento do que acontece, Samuel? Você vem para cá e faz palestras e conversas, está aqui na entrevista com a gente. Vocês têm de fato, mas vocês têm ideia do que acontece mesmo, de fato? Quando eu falo nas igrejas, eu geralmente eu cito o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e falo que a igreja da Alemanha foi perguntada o que aconteceu aqui. Milhares de pessoas morreram. E a igreja então responde: nós não sabíamos. Como não sabíamos? A igreja brasileira hoje muitas vezes fica de plateia, diante das reportagens que passam, talvez vendo o WhatsApp, jantando, fazendo alguma coisa, e depois espera diante do Senhor dizer que não sabia. Nós estamos diante de uma das maiores atrocidades da história depois da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra da Síria. No Iraque, por exemplo, na época de Saddam Hussein, haviam 3 milhões de cristãos. Hoje, diante da perseguição do Estado Islâmico e outros fatores, são 400 cristãos. Então, a realidade naquela parte do mundo tem sido de perseguição, de morte. Tertuliano ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso, nós, missionários, vamos perseverar sim. Com morte, com perseguição, com luta, nós continuaremos. Porque essa é a missão, esse é o nosso chamado. Eu tenho uma perspectiva, apesar de todos os dados que dizem que o Islã vai ser a religião que vai dominar o mundo. No meu ponto de vista, eu vejo como o Senhor Jesus pode reverter essa situação. Porque quem domina e reina soberanamente é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas deixa eu fazer uma pequena um comentário sobre isso. Recentemente, inclusive nos jornais aqui no país, porque não se iludam, nos jornais aqui do Brasil, vocês não vão ter acesso ao que acontece no mundo muçulmano. Essa é a realidade. Até porque eu consulto fontes árabes, fontes israelenses, que a gente sabe que a inteligência israelense é tremenda para nos auxiliar a nível de conhecimento, e não vamos ter esse tipo de conhecimento. Mas nos jornais aqui do Brasil saiu, não tem um mês, a notícia de que até 2050 a população cristã vai se aparelhar com a população muçulmana. Então, é fato, são estudos, pesquisas que eles fazem, e quando eu vejo a questão da perseguição, eu lembro sempre da Turquia. A Turquia é um grande exemplo da incapacidade que o cristão vem tendo com os séculos de lidar com a palavra de Deus e com o testemunho dessa palavra na sua vida. Desde a queda de Constantinopla, nós vemos o que vem acontecendo com esse país, que hoje dizem que é moderado, é uma mentira. Não existe país muçulmano moderado, nem a Indonésia que todo mundo diz que é. Então, um exemplo claro, Turquia. Todos sabem aqui, ainda mais aqui eu estou no meio de teólogos, professores, sabem
pela história, que as cartas às 7 igrejas da Ásia foram direcionadas justamente naquela localidade. Sabe que grandes nomes da igreja, inclusive a primeira localidade que o cristão foi reconhecido como tal, foi justamente na Turquia. Então, hoje, na Turquia, são 80 milhões de muçulmanos contra uma população cristã de 120 mil. Igrejas lá foram transformadas em mesquitas, estábulos e todo tipo de coisa que a gente nunca vai imaginar. E é um país que todo mundo diz que trata bem, os cristãos não trata. Tanto é que vários ativistas falam que o cristianismo está em extinção na Turquia, como está no Iraque. A bem da realidade é essa. Eu não consigo ver hoje, no cenário internacional, principalmente no Oriente Médio, uma possibilidade da igreja avançar sem a questão fundamental que é o conhecimento, informação. A bem da verdade é que, na minha visão, hoje o missionário e a igreja devem ter conhecimento não somente da questão de missões, não somente de questões teológicas, mas também de geopolítica, também de história, para conhecer a história da... Oi, pode finalizar que eu vou chamar um break aqui. Não, porque uma coisa que eu estou me atentando, e eu concordo muito com você, sabe, André? E também tem um contraponto, que é a questão do acesso à informação. Para mim, acho que a maior perseguição que pode haver é a perseguição mental do cara. É quando mídias mudam histórias ou abafam situações para formar a opinião das pessoas. Essa é a maior. Não existe mídia democrática no mundo muçulmano, no mundo árabe, porque nós sabemos, temos aí algumas grandes, tem a Al Jazeera e outros, mas a gente não vê informações do que realmente acontece com esses números de pesquisas também de institutos muito respeitados. Beleza, 100 mil e quase 80% desses 100 mil que morrem por ano é no mundo árabe. Cadê isso no jornal que eu não consigo ver? Eu não vejo isso. Então existe uma questão, e seria depois interessante, vocês duas, ou os pastores, se têm conhecimento de fontes, porque hoje tem uma coisa que é muito interessante. Rede social é um negócio muito bacana, que é muito legal para a gente disseminar algumas informações. Se existem fontes interessantes, fidedignas, de pessoas que podem trazer e elucidar para todo mundo, porque às vezes tem muito também, muita mentira, muita corrente, você sabe se é verdade, se é mentira, e ajuda, porque 100 mil foram mortos e queimados, está aqui a conta, e às vezes eu já contribuí com alguns eu não, porque será que isso aqui é uma fonte fidedigna? Seria interessante, até para Boas Novas, disseminar para o Brasil, quais fontes podemos encontrar informações fidedignas de coisas que estão acontecendo no dia a dia, até para propagar nas rádios evangélicas, que no Brasil são muito fortes, nas televisões evangélicas, que no Brasil são muito fortes, e nas igrejas, em todo domingo. Se a gente tivesse informações, eu acho que os pastores se sentiriam mais que um prazer de chegar no púlpito e falar: queridos, hoje aconteceu isso, essa semana aconteceu isso, a fonte é essa. Se a gente pudesse depois citar, vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso também, sobre o terrorismo da informação, que esse também é muito forte. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, o Antenados volta já já. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet, and if you don't know, eu quero